É isso aí, muito bom dia a todos. Começando o nosso primeiro módulo online da EBD. Temos que improvisar desse modo devido a todo esse contexto que vocês já sabem, né? Mas enfim, o templo físico pode até estar indisponível, mas Deus nos dá recursos para que nós nos mantenhamos em comunhão e aprendendo da palavra dele. Então, iremos aproveitar esses recursos agora. E a nossa lição 8, né, como vocês podem ver, começa aí com exaltação à sabedoria. Ele vai começar diferenciando aqui três conceitos que a gente precisa ter em mente para o desenvolvimento da lição. O primeiro deles é a questão do conhecimento. Conhecimento está ligado à questão da obtenção de informações. Vamos tomar como exemplo aqui a questão dos fariseus. Os fariseus eram pessoas que tinham muito conhecimento. Eram pessoas que conheciam a lei de cor salteado. Mas eles utilizavam a inteligência deles, né, de uma maneira não sábia, né? Como vocês lembram, né, várias vezes eles colocavam cascas de banana para Cristo, né? A questão da mulher adúltera, a questão da pergunta se era lícito curar no sábado, tudo isso eram armadilhas para tentar fazer com que Jesus caísse, né, nas armadilhas de conhecimento deles. Eram pessoas que tinham conhecimento, mas que não utilizavam bem sua inteligência. E o segundo conceito é justamente esse, é de inteligência. Inteligência, ele relaciona a questão de saber resolver desafios, né? Saber achar saídas para situações complicadas. Como grande exemplo, eu creio que Jacó é um bom exemplo de uma pessoa que era inteligente, né? Alguém que conseguiu assumir o protagonismo, né, dentro da aliança patriarcal, do modo que ele assumiu, não era alguém burro, era alguém inteligente, né? Desde o nascimento, né, ele conseguiu, de certo modo, até deixar confuso os pais em relação a quem era o primogênito. Ele não conseguiu isso de imediato, mas conseguiu depois de uma trama muito bem elaborada, né? Quando ele encontrou um sogro que era tão esperto quanto ele, né? Ele ainda conseguiu desenrolar para casar com a mulher que ele queria. Então, Jacó é um exemplo de alguém inteligente, certo? Porém, o que fez diferença na vida de Jacó não foi a inteligência em si, não foi essa habilidade de lidar com os desafios, e sim aquilo que ele buscou com mais fervor, que foi a bênção do Senhor, né? Se Jacó não tivesse sido inteligente, né, talvez hoje nós nos referíssemos aos patriarcas como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú, e não o Deus de Jacó. Então Jacó era um personagem muito inteligente. Mas o que fez diferença na vida dele foi a questão da sabedoria, né? E a sabedoria, como vocês conhecem, não se fala de sabedoria na Bíblia sem se falar de Salomão, que é justamente autor de boa parte dos provérbios, boa parte desse livro que nós estamos estudando hoje, certo? E a sabedoria, ela tem como fundamento, justamente, como ele coloca aqui, o temor ao Senhor. Ele vai dizer aqui, o temor ao Senhor é a condição sine qua non para a sabedoria. Ou seja, para ser sábio também é preciso temer. Então, o fundamento, né, a rocha onde está fundada a sabedoria é justamente a questão do temor. É no Senhor que nós existimos, é no Senhor que nós nos movemos, é no Senhor que nós respiramos. Então, o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E é impossível que nós consigamos ser sábios se nós não formos temerosos a Deus. Tendo em mente essa condição e tendo em mente esses três conceitos, né, a gente pode passar rapidamente alguns versos importantes de Provérbios que aqui eles vão aparecer sempre em forma de dualidade. A primeira dualidade é justamente a questão do sábio
e do insensato, que ele coloca no texto aqui, certo? A priori, né? O sábio, como nós vimos, é o que detém a sabedoria. E o que é a sabedoria? Ela está fundamentada no temor do Senhor. E o insensato ou o tolo? Simplesmente o oposto, né? Onde nós podemos encontrar na Bíblia o conceito de tolo? Né? Salmo 14, verso 1 vai dizer o quê? Diz o insensato, diz o tolo no seu coração: não existe Deus, não há Deus. Então, a princípio, né, o que nós podemos dizer? Não existe um polo neutro, não existe uma neutralidade dentro da qual nós podemos ficar. Ou nós nos comportamos como sábios, ou nós nos comportamos como tolos. É impossível falar dessa questão de sabedoria sem voltar lá em Provérbios 4:23, né? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou seja, dele depende toda a nossa existência. E o coração, vocês sabem, né? Como a gente falou na aula passada, ele não está ligado à questão dos sentimentos nessa passagem. Ele está ligado à questão de todo o entendimento e toda a sabedoria que nós temos. Então, a sabedoria ela parte desse princípio. Existe Deus, né? Deus é. E para que eu tenha sabedoria, eu preciso ter temor a Ele. Ou seja, é preciso que haja essa relação de temor em relação àquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Se eu desconsidero essa verdade, eu me torno um insensato, eu me torno um tolo. Então, essa é a primeira dualidade que nós vamos ver. Toda a nossa relação com Deus, todo o nosso entendimento de Deus, ele vai determinar a maneira como nós vivemos e ele vai determinar as nossas atitudes de adoração. Ou nós nos comportamos como pessoas sábias, ou nós nos comportamos como pessoas insensatas, ou tolas em algumas traduções. E aí ele vai mostrar pra gente aqui três dualidades que existem no livro de Provérbios, as quais vocês podem consultar aí mais tarde, né? A gente vai tirar algumas lições de dentro delas. A primeira delas é a questão do caráter do filho sábio e do filho tolo. Como a gente viu na aula passada, os primeiros capítulos de Provérbios, né, eles vêm muito com esse tratamento de filho. E qual a analogia que nós podemos fazer em relação a essa relação pai e filho? Temos sempre aqui a questão do caráter relacional de Deus, né? Deus, ele é soberano, ele é poderoso, mas ainda assim ele se relaciona com os seus filhos, certo? Mas qual é o mais interessante nessa questão de relação pai e filho, né? Porque ela é a relação mais íntima que pode existir. Nossos pais são as pessoas mais próximas da gente. Nossos pais é que vão observar como é a nossa vida sem a questão da máscara das etiquetas sociais. Dentro de casa eu não tenho aquela máscara que me envolve na questão do trabalho. Dentro de casa eu não tenho aquela máscara de etiqueta social que vai me envolver na escola ou na faculdade. Então eu vou ser quem eu sou, né, dentro do meu convívio pessoal, justamente com meus pais. E essa relação mais íntima que existe entre mim e Deus, afinal somos criaturas deles, né? Somos filhos dele, ela vai nos dar, certo? Uma intimidade suficiente para que nós recebamos a disciplina do Senhor, para que nós recebamos a correção do Senhor. Nós já vimos em outros estudos, né, a questão do amor bíblico. O que é o amor bíblico? É um amor que vem acompanhado sempre da questão da disciplina. Não existe essa questão de amor 100% liberal. O amor sem disciplina, ele é uma irresponsabilidade. Então, certamente vocês devem conhecer crianças que se estragaram, crianças que se perderam, porque nunca ouviram o não dos pais.
E vocês devem ter, evidentemente, vivenciado alguma situação em que vocês receberam um não dos pais de vocês, que a priori foi algo muito desagradável, mas que depois vocês viram que foi realmente para o bem de vocês, foi um livramento que ocorreu em algumas circunstâncias da vida de vocês. Então, o conselho de Provérbios, né, é muito interessante essa questão do filho sábio e do filho tolo. O filho sábio é aquele que escuta os conselhos do pai, o filho tolo é aquele que age por si mesmo. O segundo ponto que ele vai tratar aqui, o caminho do insensato e o caminho do sábio. Né? Provérbios 12:15 vai dizer que o caminho do insensato, o caminho do tolo, vai lhe parecer justo. E essa questão do parecer, certo? Nos lembra sempre a questão da aparência. Sabe aquele ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro? Exatamente. É o mesmo princípio. Aos olhos do insensato, aos olhos do tolo, aos olhos daquele que não teme ao Senhor, qualquer caminho, qualquer novidade, ela vai parecer excelente. E aí as pessoas elas vão se lançar a isso sem se questionar em relação a que consequências isso pode ter, certo? E isso me lembra um outro texto bíblico, né, de 2 Coríntios 5:7, que vai dizer: nós não nos guiamos pelos nossos olhos, nós não nos guiamos por aquilo que nós podemos ver, nós nos guiamos pela fé. Certo? Então a nossa confiança não está necessariamente naquilo que nós podemos ver, mas sim nos princípios que o Senhor nos fornece e nas possíveis consequências que uma atitude nossa pode ter. Falando como tesoureiro nesse momento, né? Se nós fôssemos nos basear simplesmente nas planilhas, se nós fôssemos nos basear simplesmente nos relatórios que nós vemos todo mês, com certeza o nosso templo hoje não teria o muro que ele tem, não teria o portão que ele tem, não teria o teto que ele tem. Porque iniciamos a nossa caminhada de construção muitas vezes pela fé. Né? E do mesmo modo nós cremos que vai ser para essa campanha do Forra. Né? Já estava difícil, né? E com essa crise aí que nós precisamos suspender o uso do templo por um certo tempo. Né? Talvez se nós estivéssemos olhando apenas com olhos humanos, nós não acreditaríamos, né, que isso fosse dar certo. Mas pela fé, nós cremos que isso vai acontecer. E ele diz na segunda parte desse versículo que o sábio, ele escuta conselhos, né? Mas aí a pergunta é, o sábio ele escuta qualquer conselho? Não, ok? O sábio ele vai escutar conselhos que são fundamentados naquele princípio de sabedoria, conselhos tementes a Deus. Então, por isso a importância de termos relação uns com os outros, né, nesse corpo de Cristo, porque Deus designou pessoas para ensinar e aconselhar umas às outras. Então, se eu tenho alguma situação na minha vida em que eu preciso de aconselhamento, eu não vou buscar conselho com aquele amigo gnóstico da faculdade. Aquele que vai dizer, só se vive uma vez, vai lá e faz o teu estrago. Não, eu preciso ouvir pessoas que compartilhem da mesma fé, eu preciso ouvir pessoas que temam ao mesmo Deus que eu temo. Né? Eu não vou pedir conselho àquele amigo que está vivendo aí o carpe diem, né? Vivendo desesperadamente, como se não tivesse amanhã. Nós precisamos aproveitar hoje, sim, mas tendo consciência de que tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. E, por último, né, temos aí o sábio e o mal. Algo muito interessante nesse versículo que aparece aí, vocês podem consultar, que vão aparecer duas palavras-chave aí que vão dizer que o crente precisa evitar. O primeiro deles é a impetuosidade e o segundo é a irresponsabilidade. São duas ideias que aparecem aí que o crente precisa evitar. A questão da impetuosidade. Mesmo depois que nós nos convertemos, certo? A nossa luta continua contra nós mesmos.
E muitas vezes nós agimos por impulso, certo? Isso não deve acontecer. O crente ele precisa agir de uma maneira responsável. Por quê? Porque quando você é impetuoso, muitas vezes você é inconsequente e é irresponsável. Onde é que eu posso encontrar exemplos desse tipo na Bíblia? Lembrem-se de Pedro, certo? Foi alguém que foi incrivelmente usado, foi alguém que frutificou, foi alguém que foi importante na história da igreja, mas que tinha essa luta contra a sua impetuosidade. Tanto é que isso fez com que, num determinado momento, Cristo, de certa forma, o elogiasse, porque ele foi o primeiro a confessar, né, dizer que Cristo era o Filho de Deus, mas a impetuosidade dele não permitiu que ele visse o propósito de Cristo aqui na Terra. Então, quando Cristo fala em seu sacrifício, né, Pedro ele é tomado de impetuosidade e diz que jamais que isso vai acontecer com o Senhor, jamais que o Senhor vai ser preso, levado e condenado. Né? Isso levou Cristo a repreendê-lo. Acho que não deu nem 5 minutos depois que ele fez a confissão dele, né? Cristo foi lá e o repreendeu, né? Arreda Satanás. Você fala de coisas que você não conhece. Então, nós temos que sempre pensar, temos sempre que refletir em relação àquilo que nós fazemos, para que nós não sejamos pessoas irresponsáveis em relação àquilo que nós fazemos. E para concluir, né, a lição de hoje de uma maneira bem sucinta, temos aqui um trecho do final que é bem interessante numa lição em foco. Vemos aqui, ó, da mesma forma, a inteligência humana parece cada vez mais apurada no nosso tempo. O que tem nos trazido sim alguns benefícios, principalmente na área das tecnologias. Mas a degradação humana não diminui com o passar dos tempos. Certo? Então lembra daquele paralelo que ele fez em relação a conhecimento, em relação à sabedoria e em relação à inteligência. Qual dos três seria o mais importante? Certo? Conhecimento hoje nós temos de muito, né? A internet está aí para nos dar conhecimento. No entanto, isso não fez com que as pessoas mudassem suas atitudes. Inteligência, temos muitas pessoas inteligentes no mundo, mas que infelizmente usam a sua inteligência para o mal. Mas a sabedoria, essa sim, é o que transforma os mais vis pecadores em servos de Deus. E é isso que nós precisamos buscar todos os dias. A sabedoria que está fundamentada não nas informações que nós recebemos, embora elas sejam importantes, não na nossa própria habilidade de resolver desafios, embora isso seja importante também. Mas se nós nos basearmos somente nisso, isso cria uma soberba. Então, o que seria a maneira santa de adquirir essas duas coisas? Somente com a sabedoria. Somente preenchendo a fonte do nosso coração com a sabedoria que vem do alto. Ela que está fundamentada nesse alicerce que as intempéries da vida não podem levar, que é justamente o temor do Senhor. Então, essa é a conclusão da nossa lição de hoje. Não deixe de orar pelo nosso país, não deixe de orar para que essa situação passe o mais rápido possível, a fim de que nós possamos estar reunidos como corpo, novamente, engrandecendo o nome do Senhor. É possível nós fazermos isso dos nossos lares, mas eu confesso que como batista é melhor quando a gente faz isso com a nossa congregação. Então espero de coração que nós possamos voltar em breve a nos reunir, né? Que Deus abençoe e sigamos em oração. Amém?